Estamos vivendo o mês de agosto, mês esse muito propício que a Igreja coloca para nós refletir e rezar pelas vocações. Eu sou o Padre Elielton, sou membro da Ordem dos Ministros dos Enfermos, uma ordem fundada por São Camilo de Leves, que temos por carisma amar e servir os doentes, a exemplo de Jesus Cristo e de nosso Pai Fundador. Gostaria que vocês conhecessem um pouco sobre São Camilo de Leves. São Camilo de Leves viveu há quase 500 anos atrás. E é muito belo perceber o dinamismo da vontade de Deus na vida do jovem Camilo e perceber como ele foi respondendo a este chamado de Deus até fundar uma ordem para que pudesse consagrar a vida no serviço aos enfermos. São Camilo de Leves, ele nasce na Itália, no norte da Itália. Seus pais já eram idosos, então com 13 anos ele perde a sua mãe e aos 17 ele perde o seu pai. Ficando órfão de pai e mãe, ele se alista no exército e vive uma vida toda desregrada, mundana, viciado em jogos, também em bebida, e tinha toda uma vida desregrada aos olhos de Deus e também aos olhos daqueles que estavam com ele. Mas Camilo, ao longo da sua infância, através de sua mãe Camila, teve uma bela formação cristã. E assim um dia ele cai na real e pensa, poxa, preciso servir a Jesus Cristo. E aos 25 anos, então, São Camilo se converte. Por que São Camilo se converte? É interessante percebermos como é que Deus usa às vezes das nossas fragilidades humanas, através até mesmo da doença, para nos mostrar o dinamismo e a vontade dele na nossa vida. Foi o que aconteceu com Camilo de Leves. Quando ele se depara com uma chaga no seu pé direito, ele vai ao hospital para se cuidar. E chegando ao hospital, ele vê todo o descaso ao qual aqueles enfermos eram cuidados e tratados. E São Camilo, então, põe-se a cuidar daqueles enfermos, a exemplo de Jesus Cristo, que nos diz no Evangelho: estive enfermo e me visitastes. É muito belo perceber que São Camilo ele bebe da palavra de Deus para poder colocar em prática o seu dinamismo de vida. E ali São Camilo se converte e passa a cuidar dos enfermos, como ele mesmo nos diz, como uma mãe cuida do seu único filho enfermo. Aquela atitude de Camilo de começar a cuidar dos enfermos, de ter todos os cuidados e todo o amor com aquele que está debilitado com a enfermidade, começou a chamar a atenção de outros homens e que se puseram também a servir os enfermos como São Camilo, fundando assim a nossa ordem, a Ordem dos Ministros dos Enfermos, que temos por carisma cuidar daqueles que estão debilitados pela doença, inspirados no exemplo de São Camilo de Leves. Por isso, gostaria de fazer um convite a você neste mês vocacional, a pensar qual é a sua vocação, Às vezes a gente precisa nos perguntar qual é a minha vocação, qual é o meu lugar no coração da Igreja, onde eu posso servir e amar Jesus Cristo verdadeiramente. Quem sabe não seria servindo os nossos irmãos enfermos? E nós, como irmãos, como padres camilianos, estamos trabalhando nos hospitais, estamos ali ao pé do leito do doente, servindo como se fosse o próprio Cristo. São Camilo tem uma frase muito bela que ele diz a cada um de nós: seja Cristo para o enfermo e veja Cristo no enfermo. O camiliano é convidado a ser essa presença misericordiosa junto aos enfermos, no hospital, na casa dos enfermos, com aqueles que nos procuram, pedindo a cura do corpo, também a cura espiritual. E é esse o trabalho como camilianos no coração da Igreja, ser essa presença samaritana, essa presença de misericórdia junto com aqueles que sofrem. Por isso, jovem, às vezes você está se perguntando: onde será que eu posso servir Jesus Cristo? E Jesus Cristo, quando ele chama os discípulos para estar com ele, ele diz assim: vinde e vede. Jesus hoje também olha para você, jovem, e te diz: vinde e vede. E quem sabe você poderá também fazer uma experiência na nossa ordem, na nossa vida comunitária, de servir aqueles que estão enfermos, a exemplo de São Camilo de Leves, cuidando-os
como se fosse o próprio Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Cristo conta contigo.